Olá, tá começando o 94º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Vero Cafés Especiais e pela Gorilla Shield. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, você já tá preparado para o que você vai fazer da sua vida caso o Twitter seja bloqueado aqui no Brasil, não? Olha, eu acho que a essa altura não vai mudar nada pra mim, porque eu já deixei de usar o Twitter há muito tempo. De vez em quando eu até abro lá, porque tem aquela coisa, né? Como eu preciso pra trabalho, às vezes tem um perfil ou outro que não migrou pra lugar nenhum, aí eu preciso entrar lá, mas postar mesmo, acho que já vai fazer, ou já fez um ano que eu fiz o meu último post lá no Uhum. Twitter. Pra mim tá parecido. Eu consegui ficar meio desconectadão no fim de semana quase inteiro. Então eu fui descobrir o que estava acontecendo só ontem no fim do dia. E, bom, quer dizer, acontecendo não aconteceu nada, né? Tá latindo de um lado, latindo do outro e por enquanto tá só nisso, né? Mas até eu tava caçando aqui antes da gente gravar agora se já tinha tido algum bloqueio, alguma coisa assim. Pelo que eu sei, as operadoras estão de prontidão, mas a ordem teria que vir da justiça, mas pra ordem vir da justiça, primeiro o Twitter tem mesmo que não bloquear ou desbloquear as contas que a gente tinha mandado bloquear, né? Tá um festival de ameaças aí só e, por enquanto, nenhuma mudança prática, né? É, porque até agora, pelo menos, até eu também fui procurar o Musk, apesar de ele ter falado que ele ia restaurar todas as contas, até agora nada aconteceu. Então também a justiça não fez nada, né? Mas parece que tá todo mundo meio alerta, assim, né? O Musk ameaçando fazer coisas, a justiça aqui no Brasil também ameaçando derrubar se o Twitter fizer alguma coisa. E aí tá nessa, né? Igual você falou, um latindo pro outro, mas por enquanto. Twitter segue no ar e as contas que o governo aqui pediu para serem banidas continuam banidas por hora. Mas, né, quase sempre é o Telegram que se envolve em alguma confusão com a justiça aqui no Brasil, né? Agora, pelo Uhum. jeito, vai ser com o Twitter. Vamos ver se o Elon Musk continua com essa briga, porque ele passou o dia inteiro fazendo post sobre o Brasil, ensinando a galera a baixar VPN e falando pra galera baixar qualquer VPN, o que é um perigo, né? Porque ficar usando essas Aham. VPN grátis é pior, né? A galera acaba vazando dados. Se for usar VPN, usa ExpressVPN. Mas. Com o cupom da fonte, expressvpn.com/fonte, que não é patrocinador hoje, mas não custa dar a dica, né? Exatamente. Mas então, assim, é até perigoso, né? Pô, o Elon Musk falando lá, baixa, vai lá na App Store, procura uma VPN. Pô, não pode baixar qualquer uma, né? Mas vamos ver se algo vai acontecer ou se só vai ficar nisso mesmo, nessa ameaça e nessa latição dos dois lados. Pois é. Se o histórico mostra alguma coisa, a gente já viu, né? Algumas vezes o Telegram, menos vezes o WhatsApp, mas teve umas 2, 3 também que o WhatsApp saiu. Eu lembro a primeira vez, foi lá pra 2017, que foi um alvoroço Sim, enorme, né? E aí é o dia de festa do Telegram, que todo mundo cria contra o Telegram, aquele ciclo que a gente sabe que acontece. Mas geralmente também isso se resolve em coisa de um dia, né? Tudo bem que do outro lado é. a cabeça é meio dura, então pode virar um jogo de chicken aí. Mas tá, então segue no ar e tudo certo. E também a pergunta era justamente pra brincar com isso, né? Porque boa parte da cobertura tech já conseguiu se desencilhar e depender menos, pelo menos, do Twitter e enfim, começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E a gente vem falando sobre o Apple Care. E o Eduardo comentou que ele renovou o Apple Care usando a Nomad, né, que já tinha sido também a dica há algumas semanas. Ele falou que paga mensalmente normalmente e sobre seguro mesmo. O que ele faz é usar o seguro cartão protegido do Itaú, que por R$ 15 por mês ele tem o seguro de até R$ 15.000 de coisas roubadas aí com ele. Então, fica a dica. Sim, bem legal isso. As duas dicas, de novo, Nomad. Eu também uso a Nomad para assinar o meu Apple Care Plus que eu tenho pro meu iPhone. Então é um cartão que eu sei que funciona, não são todos que funcionam. E essa dica do cartão também é bem legal, porque muita gente não sabe, mas alguns bancos, né, ele citou o Itaú, que eu também conheço, eles oferecem esse seguro. Você paga ali um valor pequeno e caso você seja roubado, lembrando que o roubo ele tem que acontecer junto com o cartão. Por exemplo, levaram uma mochila, o seu cartão estava dentro e aí o teu celular estava junto. Aí eles cobrem
E nesse caso, você precisa ter a nota fiscal ali do aparelho para provar. Então, se você importou o seu celular, eles não cobrem, porque eles pedem a nota fiscal. Mas se você tem a nota, comprou seu celular aqui no Brasil certinho, tem esse seguro que é relativamente bem barato, e aí eles cobrem até um valor razoável, né? Pagam o teu celular, ou pelo menos parte dele. Então, já é bem bacana essa ideia. Eu fiquei pensando, o cara vai roubar o telefone. Eu falei, pera, leva meu cartão também, tó. Porque eu consigo pegar de volta lá o dinheiro do Itaú. Já esconde o cartão junto ali, né? Enfim, fica aí a dica. Obrigado, Eduardo. Lembrando que se você tiver perguntas, feedbacks, também comentários, gigahertz.fm/feedback. Agora, quando a gente começou a gravar na semana passada, que foi na terça-feira, excepcionalmente, a Apple tinha acabado de liberar betas do iOS 17.5, macOS, Vision, tudo, basicamente, né? E aí o Felipe gravou com um ouvido e um olho aqui na nossa gravação, um ouvido e um olho ali para ver se tinha acontecido alguma coisa de betas, e aparentemente não tinha surgido nada. Agora que faz uma semana que deu para fuçar com calma nos sistemas, nos códigos, né, que você compara o código atual com o anterior, etc. Pintou coisa relevante, coisa bacana aí nesse primeiro beta do iOS 17.5, especialmente? Então, a gente conseguiu agora olhar com mais calma. De recursos novos, assim, já disponíveis para a galera, né, para todos os usuários, praticamente não. É um beta muito morno, sem muitas novidades. O que mudou, assim, de aparente? Algo que a gente já tinha comentado, que agora vai ser possível instalar aplicativos direto pelo Safari na União Europeia. Então, porque com a proposta original lá do DMA que a Apple fez, teriam os App Marketplaces, aí você teria que lançar o marketplace e os aplicativos deveriam ser distribuídos através desses marketplaces. Com o 17.5, a Apple vai permitir que os desenvolvedores também distribuam os aplicativos deles direto pelo Safari, direto pelo site dele, né, independente do navegador. Então, o Spotify, por exemplo, poderia colocar um link para a pessoa baixar a versão da União Europeia do Spotify direto no site, sem ter que baixar por um marketplace ou através da App Store. Então, isso vem com o 17.5, está em beta, mas será liberado para todo mundo com a versão oficial. Teve algumas mudanças bem leves, assim, pelo que eu vi no aplicativo, no Apple Books. O widget do podcast está com uma mudança ali que agora ele segue a cor da capa do podcast, mas de recurso mesmo novo não teve nada. O que a gente descobriu foram coisas por baixo dos panos. Agora, por exemplo, a gente encontrou ali códigos no Find My que a Apple está se preparando para lançar um novo sistema anti-stalking para reconhecer acessórios de rastreamento de outras marcas. Hoje o iOS ele já tem isso, um recurso para detectar AirTags ou até mesmo, sei lá, AirPods, coisas de outras pessoas que usam a rede do Find My, para caso alguém coloque um AirTag escondido na sua mochila, no seu carro. Aí, se esse acessório passa um tempo te seguindo, o iOS já fala: opa, tem um acessório que não é seu te seguindo. Só que isso não funciona para coisas de outras marcas, né? Tem lá os tags da Samsung, tem Tile, enfim, várias outras marcas aí de acessórios que não funcionam com o aplicativo Buscar. E parece que a Apple está se preparando para lançar um sistema que também reconhece estes outros acessórios. Para falar, olha, tem um acessório esquisito aqui de rastreamento que pode estar por perto aí. E aí vai ter um link para a pessoa ir para o site do fabricante para descobrir como desativar ou descobrir até o ID atrelado àquele acessório. Apesar de da gente ter encontrado isso nos códigos, né, de ser uma novidade, ao mesmo tempo a Apple já tinha confirmado que estava trabalhando nisso. Então não chega a ser uma super novidade, porque lá no começo de 2023, ou seja, um ano atrás, a Apple anunciou uma parceria com o Google justamente para as duas desenvolverem um padrão, que seria o mesmo padrão tanto para iOS e Android, para que os dois sistemas possam detectar esse tipo de acessório. Então, provavelmente esse recurso que a gente achou nos códigos é o fruto dessa parceria que eles vêm trabalhando, justamente para recursos anti-stalking, e que deve chegar tanto no 17.5 até a versão oficial, como também provavelmente chegará em breve em alguma atualização do Android, que é uma boa notícia justamente porque daí a gente não fica restrito, no caso do iOS, só aos AirTags, e no caso do Android também se torna uma coisa mais universal, porque a Apple chegou a lançar um aplicativo para Android para detectar AirTag,
só que daí era um aplicativo específico da Apple que você tinha que abrir ele para procurar o AirTag, não era uma coisa que o sistema reconhecia sozinho e te avisava. Então agora com esse padrão, o sistema já vai detectar esses outros rastreadores e avisar caso algum desconhecido esteja, né, por perto ali com você te seguindo. Nessa viagem que eu fiz agora para Buenos Aires com a Larissa, ela ficou recebendo alertas de que os meus AirPods estavam seguindo ela, porque eu tava sempre com ela, né? E anda pra lá e pra cá, né? Passou muito tempo juntos ali. E é engraçado porque antes não tinha dado isso, quando a gente tinha viajado antes, mas ela tava com os AirPods meus sincronizados no iPhone dela também, né? Que ela usava rapidinho, etc. Então dessa vez a gente tinha tirado e ela recebeu mesmo esses alertas, mas ainda assim era só de coisas da Apple, né? Se isso passar, funciona melhor ainda. Ainda mais com esse padrão de mercado, esse protocolo, sei lá, esse acordo entre o Google e a Apple, né, para poder fazer mais acessórios ficarem compatíveis com isso, interessante. E é engraçado como a impressão que eu tenho é que desde o lançamento de AirTags, da segunda notícia para frente foi só problema, né, que a Apple precisou resolver. E eu não sei se imprevistos ou se coisas que ela sabia que o bicho poderia pegar, mas que ainda assim não deu tempo de ficar pronto. Lembrando que os AirTags levaram um tempão entre o Rambo descobrir isso no código e a Apple lançar mesmo, né? Foram que uns bons 2 anos, né? Quase 3 anos, é. Mas é engraçado como tem muito detalhezinho para resolver e muito problema grande que essa possibilidade de rastreamento lançou junto, né? Enfim. Bom, seguindo aqui com também coisas que a gente comentou rapidinho na semana passada que viraram notícias de lá para cá, a Just Watch liberou. Você tinha falado semana passada sobre o market share do Apple TV Plus, especialmente, né? E a Just Watch liberou um relatório novo sobre a situação toda aí do mercado de streaming. E é engraçado porque a impressão que eu tenho é que eles só atualizam o mês e o ano e publicam o mesmo gráfico. Porque tá sempre meio parecido, né? Mas ainda assim, o Apple TV Plus segue crescendo aí em relação à maior parte da concorrência, né? Exato. Tá bem estagnado, mas a gente observa algumas mudanças, por exemplo, nesses últimos 3 meses, né, no primeiro trimestre de 2024. Tanto a Amazon e Netflix deram uma crescida, pouca coisa. A variação aqui é tudo 1% para cada um, mas a Amazon e Netflix cresceram. O Max, que é o HBO Max, Disney Plus e Hulu, que só tem lá nos Estados Unidos, caíram. Esses três caíram. E tanto o Paramount Plus e o Apple TV Plus deram uma crescidinha. O Apple TV Plus hoje ele tá com 8% do market share lá fora. Tá junto com o Paramount Plus ali, os dois estão com 8%. Estão chegando na cola ali do Hulu, que tem 10%, e o Disney Plus tem 11%. Mas, ao mesmo tempo, ainda, né, se a gente comparar com os dois principais players do mercado, que é o Amazon Prime Video, tem 22% do mercado, e a Netflix, que tem 21%, ainda tem muito chão pela frente. E aí, né, lembrando também daquela outra matéria que a gente repercutiu recentemente sobre, apesar do Apple TV Plus não ter tanta popularidade assim, é a plataforma com os conteúdos melhor avaliados lá no IMDb. Tem também a questão do catálogo, que até mencionei nesse artigo da Just Watch, que, né, o Amazon Prime Video tem mais de 13 mil títulos e o Apple TV Plus tem 271. Então ainda tem muito show, muita coisa para acontecer até o Apple TV Plus talvez começar a chegar mais perto ali dos grandes mesmo. Porém, né, 8% o serviço lançou em 2019, está crescendo devagar, mas foi um crescimento, né, não foi uma queda. Então, 1% mais perto ali tanto do Hulu e do Disney Plus. Eu achei aqui, olha que curioso, né? Uma matéria que você escreveu lá pro 95 Mac em 2022, julho de 2022, e o Apple TV Plus estava com 6%, o Paramount estava com 4%, Netflix com 21%, Amazon com 20%. Então deu para ver essa pequena mudança entre eles todos, nessa troca de lugares aqui, mas ainda assim parecido, né? Em 2 anos praticamente, o Apple TV Plus cresceu 2%, que eu acho que dá para dizer só 2%, mas as movimentações são bem pequenas nesse mercado, né? Netflix tinha perdido já 2% de market share em relação ao trimestre anterior, mas ainda assim é tudo muito próximo, né? Tipo um transatlântico mudando de direção, né? Vai demorar para impactos positivos ou ruins serem percebidos. Sim. Aí. Nesses 2 anos mudou quase nada. Então mostra que esse mercado tá bem engessadão mesmo, né? Acho que tá bem definido. Acho que as pessoas hoje, as plataformas em geral estão bem consolidadas, então
geralmente as pessoas já sabem bem quais streamings elas querem ver, quais elas não querem. E eu mesmo, pra ser sincero, os que eu assino, eu já assino eles há muito tempo e dificilmente eu penso assim em conhecer um diferente no momento, né? O Apple TV Plus mesmo, eu vejo bastante coisa nele. Netflix eu tinha cancelado, eu voltei recentemente, mas talvez eu já cancele de novo, porque eu voltei só porque eu queria ver algo específico, mas em geral, acredito que as pessoas falam, eu quero assistir, eu gosto de assistir essas coisas que tem nessa plataforma, e dificilmente a galera fica trocando nessa, de, agora eu vou cancelar esse, ver esse. O pessoal, acho que é uma coisa meio fixa, apesar de você ter a liberdade de cancelar e assinar quando você quiser. Geralmente a galera escolhe ali uns 2 serviços que gosta e fica neles por um bom tempo. Uhum. Agora, uma dica rápida para quem assina a Apple TV Plus, a gente viu nesse fim de semana o documentário do Steve Martin, que é aquele ator comediante das antigas, que teve duas partes de carreira, né? A parte mais de stand-up, a parte mais ele como ator mesmo, desde O Pai da Noiva, aquele Dirty Rotten Scoundrels, que é um filme comédia bem da sua época, né? Que é mó malucona também. Tá agora mais recentemente em Only Murders in the Building, tava meio aposentado e meio que voltou para isso. E é um documentário muito bom, né? É documentário barra série, né? Porque são dois filmes, basicamente. 2 episódios de 1h40 cada um. Mas é muito legal. Eu sempre adorei o Steve Martin. E eu até tava comentando com a Larissa, né? Que quando ele participou do Comedians in Cars Getting Coffee com o Seinfeld, ele tava meio paradão, né? E eu tinha falado pra ela antes até do Only Murders in the Building que ia ser legal se ele voltasse, né? Que as pessoas, sei lá, redescobrissem ele. Acho que isso meio que aconteceu com Only Murders in the Building, que é uma série também que é muito boa. Tem acho que 3 temporadas, divertidíssima. E esse documentário, assim, eu falei pra ela assim, que bom que ele tá sendo valorizado e, sei lá, homenageado, redescoberto ainda vivo. Porque esse é um cara que sempre mandou bem. Apesar do stand-up dele ter sido meio estranho ali no comecinho, e pra quem gosta desse tipo de assunto assim, ou quem gosta dele, quem tem simpatia por ele, vale ver, serão 3 horas muito bem investidas aí do dia, do fim de semana de vocês, é muito legal. E falando em conteúdo de Apple TV Plus, a gente até comentou na semana passada sobre conteúdos exclusivos pro Vision Pro, e saiu mais um, né? Saiu um teaser, na verdade, do Prehistoric Planet, né? Mais um conteúdo imersivo ali sobre dinossauros, vida selvagem, vindo para quem tem Apple TV Plus. E por ser imersivo, né? Toda aquela coisa de 3D, será também exclusivo para quem tem o Apple Vision Pro. Então, aparentemente também será né, acho que por enquanto a Apple só lançou um teaser curtinho, a gente não sabe se... aparentemente, pelo que eu entendi, vai ser também só um curta, não chega a ser um filme mesmo, porque entra naquilo que a gente falou, né? A Apple, ela precisa lançar coisas para chamar a atenção, mas ao mesmo tempo o número de gente que tem Vision Pro não é tão grande assim para ela ficar, sei lá, lançando um longa-metragem exclusivo para Uhum. Vision Pro. Então, vem aí mais um curta imersivo e pelo jeito ela vai ficar fazendo isso, né? Vários curtas assim para poder até demonstrar nas próprias lojas, né? Tipo, olha esse conteúdo 3D bacana aqui em 180 graus e tal. Então, mais um conteúdo vindo aí pra galera que gastou seus 20, 30 mil comprando um Vision Pro. Na tela de teaser mesmo, desse teaser, diz que esse episódio tem 5 minutos e 46 segundos, então é mais curtinho mesmo. E o pessoal do Accidental Tech Podcast teve uma discussão interessante sobre essa estratégia da Apple, e até em reação também àquele vídeo do futebol que a gente comentou na semana passada que ela tinha lançado, etc. Quem assistiu falou que não gostou, que assim, a tecnologia é mó legal, mas o vídeo foi editado como um vídeo tradicional. Então, são cortes muito rápidos e que te deixam desnorteado, né? Porque você tá vendo ali a coisa meio imersiva, virou pro lado ali pra ver um chute algum, não sei o que lá, aí trocou a cena, aí você vira pro lado pra achar a bola, que você achou a bola, já troca pra outra cena. Então que não... a linguagem do vídeo imersivo tem que ser diferente, a parte de edição, etc., em relação ao vídeo tradicional. Então todo mundo que viu falou assim, teria sido muito legal se eles tivessem acertado, mas do jeito que ficou esse vídeo, ele mais frustra do que deixa você aproveitar, ter aquele prazer de ver a coisa imersiva. Mas lá no podcast eles falaram o seguinte, né, justamente isso. Com as vendas, não dá pra especular se tá abaixo, se tá acima do esperado, etc. Mas, olhando de fora, parece que esse mercado deu uma boa esfriada logo depois do lançamento, o que nunca é uma boa notícia, né?
Então, do lado da Apple, ela pode ter pensado assim, então vamos espaçar um pouco mais a geração, criação, lançamento desses conteúdos, para ter já mesmo aí um corpo de conteúdos quando sair o próximo Vision, mas ainda assim não gastar toda essa grana, porque agora sim, a gente vai gastar o quê? Quantos $1.000 por usuário que vai ver isso aqui, tá custando esse vídeo? Não faz sentido, né? Então, que eles talvez estejam espaçando por causa disso mesmo, e que na hora que for lançar um segundo já tenha uma coisa bacana, mas não precisa lançar tudo agora, né? Porque é estranho, todo mundo que tem o Vision Pro fala que é estranho, né? Você tem lá o Alicia Keys, não sei o que lá, episódio 1, cadê o 2, né? O Dinossauros também, era o episódio 1, cadê o 2? Agora pintou o teaser disso, talvez em reação a todo mundo ter falado, gente, cadê o resto dos conteúdos, etc. Mas que a falta desses conteúdos de atualização, falta de hype da própria Apple em cima disso pode ser sintomático de uma luz de alerta aí, de que talvez mesmo com o lançamento a coisa não tenha sido tão na resposta e no nível que a Apple queria, o que é uma pena, mas não dá pra ficar muito surpreso, né? Eu mesmo nunca mais vi ninguém comentar, assim, nunca mais exagero, mas quase não vi mais ninguém comentando sobre Vision Pro nas redes sociais, porque nas primeiras semanas era o assunto, todo mundo tava testando Vision Pro, era Vision Pro pra cá, pra lá. Agora eu não vejo mais o povo comentando, não vejo mais o povo postando, é um ou outro, só que ainda tem, porque eu lembro que também foi uma enxurrada de gente devolvendo pra Apple logo depois lá do que passaram as 2 semanas, né, do período que você pode devolver e pedir o reembolso. Então, parece que deu uma esfriada mesmo, parece que o interesse já diminuiu e a Apple acho que vai ter que se esforçar bastante para retomar esse interesse, talvez com o Vision OS 2 que vai vir na WWDC. Teve aquela atualização das personas que a Apple fez questão de divulgar para a imprensa, talvez justamente para mostrar para a galera, tipo, ó, a gente tá melhorando, viu? Se quiserem Uhum. experimentar de novo, tá ficando melhor. Mas não tem jeito, é um negócio muito caro que até agora é mais um brinquedão do que realmente um computador, como a Apple tenta vender. Então, acho que a solução ou vai ser eles apresentarem algo muito disruptivo na WWDC, tipo, olha esse recurso incrível que só com o Vision Pro você consegue fazer, ou eventualmente até final do ano eles aceitarem e falar, gente, agora custa menos de $3.000. Se não, vai continuar assim por um bom tempo. E esse negócio das personas atualizadas é muito legal. Eu vou deixar na descrição aqui um vídeo do Mac Magazine que eles fizeram. Fizeram o Rafa e o Breno fuçando, mexendo, etc. Os dois no ambiente virtual ali, se vendo, interagindo. Até eles se cumprimentam, né? Que é, claro que não de verdade, mas assim, é engraçadinho. E as personas da primeira versão para agora melhoraram bastante em definição, em fidelidade do rosto mesmo da pessoa de verdade ali, que foi escaneado. Ainda tem aquele tom meio fantasmagórico barra quadro renascentista, mas está bem melhor do que era antes. E eles ali no ambiente, sem estarem presos à caixinha quadradinha ali, né, são cabeças, um pouco de torso e mãos flutuantes, ainda assim. Mas por isso ficar já dentro de verdade do ambiente da pessoa, dá um pouco mais a sensação de presença mesmo. Enfim, o vídeo mostra melhor ali o que o que é, e claro que ver ao vivo deve ser uma sensação elevada ao cubo, né, óbvio, de imersão em relação ao que a gente vê no vídeo. Mas esse eu olhei e falei, tá, tem aí a semente de uma coisa que lá na frente, com corpos inteiros, né, as pessoas mesmo ali, todo mundo que tem o seu Vision, que seja Pro, que não seja, mas no ambiente digital, imagina a gente gravando a fonte nisso, as pessoas assistindo também, mó legal. Mas isso é bem lá pra frente, que dá pra imaginar que vai chegar. Mas, enfim, eu também tô nessa de, assim, se a gente não tivesse prestado atenção, não ia parecer que o Vision Pro é um produto lançado. E eu não consigo pensar em produtos de muito sucesso que tenham seguido esse caminho. Então é preocupante, mas eu não sei se é uma lição de talvez um próximo lançamento de uma coisa tão exclusiva ser feito de um jeito diferente. Não sei, mas nesse momento não fico confiante. Não daria pra falar assim, não, foi um lançamento de sucesso. Lançou e as pessoas compraram, mas e no dia 2 em diante, o que mesmo? Então, sei lá, estranho. Vamos ver se ele não vai ser o próximo Apple Watch Edition, né? Que a Apple, na época, também inventou de lançar Apple Watch de ouro e não foi muito longe, porque, É. pô, simplesmente não funciona, né? É um negócio Uhum. caro demais, é um negócio muito nichado, então
A gente já sabe que a Apple tem a ideia de algum dia deixar isso mais barato, mais acessível, de lançar uma versão mais barata, mas talvez eles tenham que fazer isso antes do que eles gostariam, porque a impressão que a gente tem daqui de fora é que o hype acabou, né? E assim, o preço é claro que é um problema super limitante, etc. E a gente tem dito e imagina mesmo que uma versão mais barata vai resolver a falta de interesse, basicamente. Mas muito mal comparando, porque são mercados absolutamente diferentes, o HomePod Mini custa $100. E o que mesmo? A gente tem, a gente usa, alguns ouvintes têm também, mas não tomou um mundo de ação, não resolveu o problema das pessoas não terem interesse. O HomePodão, né, tem essa vida super maluca, porque ele foi lançado, também foi esquecido no rolê. A Apple falou que ia recolher, aí vendeu as últimas unidades que estavam no estoque há 3 anos, lançou uma versão atualizada que ninguém lembra também. Então, isso foi uma coisa que eles falaram no Accidental Tech Podcast também, compararam o Vision Pro com o HomePod, eu falei, pô, tá aí. É uma comparação infelizmente justa, né, das duas coisas, mercados diferentes, tecnologias diferentes, porém um caminho meio parecido. Né? Vamos ver qual será o futuro do Vision Pro. Agora, uma outra coisa que a gente descobriu também como é que vai funcionar, e eu queria comentar um pouquinho sobre ela com você, é do Presto, que é um sistema da Apple que vai atualizar os iPhones na caixa, na loja. Mas antes disso, eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer a Vero, a assinatura de cafés especiais, que está de volta patrocinando a Gigahertz e está oferecendo desconto e um presentão para você que escuta a fonte e for assinar o plano anual para receber em casa todo mês cafés gostosos de pequenos produtores de café, que fazem café por todo o Brasil, e esses cafés chegam uma vez por mês com uma coisinha, uma surpresinha que harmoniza bem ali com o café. Teve mini pão de queijo já teve pão de mel, nesse mês são cookies de laranja que eu recebi no último fim de semana, são uma delícia. E na Vero você pode escolher qual que é o tipo, a quantidade também de café que você quer receber, você pode escolher o grão torrado, que é como eu faço, que eu moo aqui na hora de fazer o café, que fica muito gostoso. Se você não tiver um moedor, espera aí, mas se nesse momento você não tiver um moedor, você pode escolher já receber em pó, cápsula também para usar na sua máquina de espresso. E aí, o que eles fazem para te mandar é o seguinte, né? Se você for receber o café em grão ou ele moído já, eles torram o café no dia de te mandar, que isso sim faz com que o café fique muito gostoso, porque a hora que você torra, aí começa um timer, que dura só alguns dias, na verdade, para o café ficar muito gostoso, né? Porque depois disso, ele vai perdendo aquela cafezice gostosa dele. Então, o café que você já pega moído no mercado, ou em grão mesmo no mercado, tá lá no estoque, depois foi para a prateleira, já perdeu, né? Com a Vero, você recebe o café recém-torrado, faz muita diferença. E para assinar tem 2 modalidades, tem a anual e a mensal. E a anual, especialmente para você que for assinar com o cupom AFONTE, é a que mais oferece vantagem, porque além de ter 17% de desconto em relação à assinatura mensal, você vai receber também, para comemorar que a Vero está de volta aqui patrocinando a Gigahertz, você vai receber uma prensa francesa, que é um jeito muito gostoso de fazer café, vai receber um moedor manual, que é bacana também, já faz exercício ali toda manhã para moer o café, recebe um guia também de fazer café e 100 gramas a mais de um grão surpresa. Já se você for assinar o plano mensal, não tem problema, você vai receber um presente que são R$20 de desconto na primeira mensalidade. Então, o que você pode fazer é o seguinte, vai em vero.café/afonte, mas atenção que Vero tem 2 Os, veroo.café/afonte, e aí você escolhe o plano anual para receber esse monte de presente, escolhe o plano mensal para receber o seu presente e passa a ter um café gostoso aí toda manhã. Serve de presente para alguém também, né? Se você não curte muito café, mas conhece alguém que gosta de café, se for aniversário da pessoa, coisa assim, é um presentaço que você pode dar. Aí então vai lá, vero.café/afonte, tem link na descrição aqui do episódio. Muito obrigado a Vero por estar de volta aqui patrocinando a fonte e também pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Vero! Muito bem, a gente tinha ficado sabendo faz um tempo sobre um método que a Apple estava desenvolvendo de atualizar os iPhones na caixa, na loja já, para o iPhone estar lá no estoque há um tempão, né? Que nem o café na prateleira há um tempão, ele fica velho, o iPhone também, né? Então, o que a Apple está fazendo é mandando para as lojas um sistema, uma máquina chamada Presto, que é um nome divertidinho, né? Porque tem a ver com mágica, etc., para atualizar os iPhones na caixa. A gente ficou sabendo não só como é que ele é,
mas também como é que vai funcionar mais ou menos esse esquema, né? Para atualizar os iPhones lá que estão no estoque. Isso, a gente tinha escutado pela primeira vez sobre esse sistema lá em outubro, foi quando o Gurman falou sobre ele. E aí, ainda em outubro, a gente lá no 95Mac encontrou referências a esse sistema nos códigos do iOS 17.2. E agora, né, recentemente, foi no comecinho do mês, a Apple começou a testar esse sistema em algumas das lojas e as fotos, né, é uma máquina, chegaram a vazar aí na internet. Agora a gente sabe alguns detalhes a mais sobre como que o Presto funciona. Então, é um sistema até bem mais complexo do que a gente imaginava. Ele, pelo que a gente entendeu, ele é ligado ali a um Mac Mini que controla essa máquina. E essa máquina, ela é como se fosse um armário que você consegue colocar ali até, acho que 6 iPhones ao mesmo tempo para serem atualizados. Então, né, é um armário ali de metal ligado a um Mac Mini. E pelo que foi descrito pelos funcionários que já tiveram acesso, os técnicos ali da Apple conseguem colocar as caixas mesmo dos iPhones lacradas ali em cima né, posicionado certinho. E ele usa uma mistura de MagSafe para alimentar e ligar esses iPhones dentro da caixa mesmo, com outras tecnologias sem fio. E aí eles conseguem instalar uma atualização do iOS no iPhone com ele dentro da caixa. E não só isso, mas tem todo um gerenciamento agora, por conta desse sistema, de quais unidades dentro da loja precisam ser atualizadas, quais já foram atualizadas. Então a Apple tem lá um relatório diário e fala, ó, essas unidades estão atualizadas. Aí o cliente chega lá, eles vão e pegam no estoque os modelos que já estão atualizados, e aí conforme vão vendendo, eles vão pegando mais o estoque, coloca nessa máquina, atualiza o iOS, porque daí a Apple já, acho que o que provavelmente motivou eles a fazer isso foi aquela questão que a gente teve no lançamento do iPhone 15, que tiveram uns bugzinhos bem graves aí logo de cara no lançamento do iOS 17. Teve aquela questão também do pessoal reclamando que o iPhone esquentava muito, que a Apple depois lançou uma atualização para corrigir. Então, acho que para evitar que esse tipo de coisa, que um cliente tenha essa experiência logo de cara, a Apple já lançou esse tipo de atualização. Todo ano, quando lança uma versão nova do iOS e, consequentemente, um iPhone novo, sempre tem algum bug para que dá erro ao transferir o backup, que faz o iPhone esquentar, né? Já tiveram alguns bem mais graves lá na época do iPhone 6, que saiu uma atualização que o iPhone não dava nem sinal de operadora. Então, com esse sistema, a Apple consegue manter os iPhones das lojas já atualizados de fábrica, né, praticamente, para quando o cliente comprar, já vem na versão mais recente, já vem atualizado com todos os recursos, com todas as correções de bug e, claro, né, também com patches de segurança, o que também é bem importante. Então, é um sistema bem sofisticado e bem bacana ver que a Apple conseguiu desenvolver isso, porque acontecia muito. Mesmo meses depois, você vai lá na loja, compra um iPhone que tá lá no estoque faz meses, vem com uma versão antiga, e até você atualizar para poder restaurar o seu backup, é um negócio bem chato. Então agora a própria Apple já cuida de atualizar esses iPhones parados lá na loja para entregar já na versão mais recente do iOS. Então tá aí, pelo jeito ainda não chegou em todas as lojas, a Apple tá experimentando provavelmente nas lojas maiores, e com o tempo, aí sim, é capaz que chegue em outras lojas ao redor do mundo, e quem sabe até a Apple comece a distribuir essa máquina para as autorizadas, né, para lojas que não sejam apenas as lojas da Apple, mas sim uma iPlace da vida, por exemplo. Eu achei curioso caberem 6 iPhones só, por fornada. Isso, a iGeneration falou que são 6, ou é porque só dá pra ver 6 na foto? Eles falaram, na reportagem fala que pode acomodar até 6. Tá. Mas porque a foto só mostra 6 mesmo, né? Na foto que eles compartilharam. Tem 2 caixas, uma em cima da outra, né? Não dá a impressão de que são gavetas, mas elas podem ser gavetas individuais, né? E aí podem caber 2 atrás. Pode ser, Porque eu acho 6 muito pouco pra uma escala de uma loja, né? E se leva, sei lá, acho que de meia hora pra atualizar cada fornada, pouco prático, eu fico pensando, mas ainda assim, sei lá, né? Vai que as lojas vão receber 40 dessas caixinhas, e aí dá pra fazer um monte de uma vez só. Beleza, né? E tudo bem que depois que você faz a fornada inicial,
Depois o que vem em seguida já fica mais operacionalizado, né? Já fica a linha de produção ali de você atualizando, tá beleza. E tem uma coisa também que, será que serão todos os iPhones ou só aquele iPhone SE 2 que chegou em março de 2022 e tá lá no estoque até hoje? E esse sim é bom você atualizar porque tá muito velho o iOS em relação a como é que tá hoje em dia, né? Claro que isso a gente vai ficar sabendo conforme o tempo for passando, mas só que chama atenção serem tão poucos iPhones por vez que dá pra fazer esse update, como o update demora muito, né? Sei lá, fico pensando no coitado ali que vai tirar o palitinho mais curto no dia e vai ter que ficar o dia inteiro sentado na frente, tipo o cachorro na frente do frango assado ali da padaria, né? Pra Atualizando o lidar com isso iPhone. tudo. Pois é. Quem sabe no futuro eles criam a versão 2.0 que suporte mais iPhones. Mas realmente, porque pela foto, talvez porque olhando a foto aqui, a gente vê que parecem vários armários, né? Um em cima do outro, assim, empilhados. Então talvez sejam 6 por gaveta, né? Pode ser isso também, né? Cada uma A dessas gente não gavetas consegue. acomode 6. E até porque o iGeneration fala que tem ajustes para essa máquina segurar diferentes caixas de iPhone, né? Porque cada iPhone tem um Uhum. tamanho. Então, sei lá, talvez seja 6 de cada um, né? Dá para colocar 6 iPhones Pro Max em cima, 6 iPhones normais embaixo. Então, talvez seja isso. Em breve, conforme isso for se espalhando, provavelmente a gente vai ter ainda mais detalhes sobre como que esse sistema funciona. Ah, sim, sim, com certeza. Mas bom, vai ter o link na descrição para quem quiser ver a foto e saber mais a fundo disso. Agora, sessão tradicional do A Fonte. Teve iPad? Não teve iPad. Mas agora eles estão chegando na segunda semana de maio, não mais na primeira. Então, uma janela deslizante aí de prazo. A gente está sempre à mesma distância do lançamento dos iPads em relação à semana passada. Mas pintaram algumas informações novas aí sobre a proximidade, inclusive. Eu acho que dá para dizer agora vai, porque parte regulatória, etc. Isso está começando também a aparecer, a vazar. E quando pintar isso, quer dizer que aí sim dá para esperar para um lançamento mais próximo. Né? A gente continua esperando os iPads, até agora nada. Mais uma semana sem iPad. Provavelmente as próximas também não terão iPad, porque Mark Gurman já tinha falado, galera, o iPad vai ficar para ali, que a gente estava esperando em março. Aí o Gurman falou, ó, começo de abril. Aí o março foi chegando ao fim, o Gurman já falou, a Apple teve problema com fornecimento de tela, vai ficar para maio, vai ficar pro comecinho de maio. Agora ele já falou segunda semana de maio. Daqui a pouco é o que a gente brincou, né? Vai ficar para WWDC esse negócio, porque cada semana que passa a previsão do Gurman vai mudando, mas realmente a gente escutou que teve aí um atraso no fornecimento parece que o problema principal é a questão das telas OLED que esses iPads terão. Mas agora, como você bem notou, a Apple já começou a homologar esses iPads ao redor do mundo. Então, teve lá o órgão regulador da Índia, que seria a Anatel deles, publicou a documentação de alguns novos iPads. Teve ali o modelo A2898, A2899. Então, possivelmente, a Apple já está, de fato, nos preparativos para lançar esses novos iPads que o Gurman agora tá falando, né? Vem na segunda semana de maio, na semana do dia 6 de maio, ou seja, seria basicamente daqui a exatos um mês, praticamente. Então, estão chegando esses iPads de novo. Rumor de novos iPad Pro com M3, esses iPads devem ter tela OLED, a tela deve ser um pouquinho maior, com bordas mais finas, um iPad Air maior e também uma versão atualizada do iPad Air menorzinho de 10.9 polegadas, com chip M2 provavelmente. E a gente tem rumores de novos acessórios. O Gurman já tinha falado do Magic Keyboard redesenhado. Agora, com o iOS 17.5 Beta, a gente encontrou mais referências a um novo Apple Pencil, porque no 17.4 a gente tinha encontrado já referências a um novo Apple Pencil com Find My, porque hoje nenhum Apple Pencil suporta isso. E agora, no 17.5 Beta, que saiu para os desenvolvedores na semana passada, encontramos referência a um novo gesto chamado Squeeze, né? Um gesto de apertar o Apple Pencil, que atualmente, né, o Apple Pencil 2, nenhum Apple Pencil tem um gesto que você aperta. Ele tem aquele toque duplo na superfície, mas nada de apertar, né? E esse Squeeze, então, seria um gesto que você está ali escrevendo, aí você pressiona ele e executaria uma série de ações, tipo
adicionar uma assinatura, colocar ali um campo de texto, adicionar uma forma geométrica, enfim, teria ali várias ações. Então, possivelmente, até eu lembro que o Gurman falou, a Apple, na época que ele disse que a Apple iria lançar o iPad lá em março, ele falou, vai ter uma versão nova do iOS que vai sair depois do 17.4, que vai ser preparada para esses novos iPads. Então, possivelmente, como o 17.5 entrou em beta agora, e geralmente esses betas duram aí cerca de um mês, dá a entender que essa é a versão que foi feita para esses novos iPads, tem as referências aí ao o Apple Pencil 3, mas acho que de todos esses rumores, tudo que a gente ouviu aí nessa última semana, o que mais me chama a atenção é a questão do preço, porque agora foi o Gurman que falou que esses iPads vão custar mais caro. A gente já tinha escutado isso de alguns analistas, mas acho que é a primeira vez que o Mark Gurman, que é a Bloomberg, fala, olha, os iPads vão custar mais caro, o que não é uma boa notícia, né? Porque o iPad Pro já não é lá barato. Se você considerar o preço do iPad mais acessórios, chega a ser mais caro que um Mac. E, pelo jeito, de fato, os analistas estavam certos. Essa nova geração vai chegar custando ainda mais do que os modelos atuais. Sabendo que existe uma demanda super represada por iPads, a Apple sabe que ela pode aumentar o preço um pouquinho, que vai vender igual. Ou se não vender igual, o aumento do preço vai compensar as vendas que ela vai deixar de conquistar por conta disso, né? Então, se o iPad é uma área dela que ela está precisando dar um upgrade ali no faturamento porque congelou no último ano e meio pela falta de lançamentos, dá até para imaginar que essa seja uma coisa que ela esteja disposta a fazer, porque ela sabe o quanto elástico é ali, o que as pessoas aceitam pagar ou não por um produto novo, especialmente o iPad com a demanda represada. Eu achei muito legal, muito promissor e interessante, né, essa função de squeeze, né? Eu imaginava, quando eu vi só a chamada da notícia, eu pensei, legal, você aperta ali o botão inexistente, tipo dos AirPods, né? E aparece um menu contextual, né? Tipo clique direito ali do mouse para você selecionar se você quer copiar, colar, recortar, blá, etc. Achei interessante o gesto poder ser usado para interações rápidas que nem a matéria é sua, né? Então que você escreveu lá no Night 5 Mac de você adicionar isso que você comentou agora também, formas, assinatura, né? Stickers, etc. Fico curioso para saber como é que vai ser o fluxo disso, né? Se você vai definir uma coisa sempre ali ou se vai ser contextual, você ter copiado e você aperta para colar, não sei. Mas bem legal. Todos esses gestos que reconhecem toque e etc., sem ter botão físico, eu acho muito legais. Fico imaginando o acelerômetro sendo configurado para, se ele detectar 2 terremotinhos, que a pessoa bateu 2 vezes, se detectar um terremotinho seguido de um tremelique, é porque ela está apertando e segurando. Eu queria entender bem como é que funciona isso, que deve ser um truque de tecnologia bem interessante, inteligente de terem feito. E um assunto que morreu sobre esse Apple Pencil 3, mas deve ressurgir em breve se for rolar mesmo, é o lance de pontas intercambiáveis magnéticas que saiu junto do rumor do Apple Pencil do ano passado, que não veio com nada disso, foi uma atualização super pontual, mas ainda assim, ele chegando com esse lance de clique, basicamente, e com pontos intercambiáveis também para você fazer diferentes tarefas, dar diferentes acabamentos. O pessoal artístico, principalmente, deve estar muito empolgado, imagino, com isso. Pode ser o primeiro Apple Pencil verdadeiramente interessante, além de ser só a ideia de você mexer com um pointing device ali artístico, né? Que é a proposta desde ali do primeiro Apple Pencil. Estou bem curioso para saber mais sobre isso, mais até do que a tela, porque, sei lá, eu já abri falência de atenção de tecnologia de telas. É o LED, é mini LED, é micro LED. Eu sempre penso, mas já não é assim? Já não ia ter? Mas não, vai ter, mas atrasou, porque foi. Blá! Assim, virou chiado só esse tipo de coisa, né? Então, ok. Mas o lance do Apple Pencil, cada notícia nova, verdadeiramente nova que pinta sobre ele, eu acho mais interessante do que o anterior. Me despertou bastante o interesse isso aí. Eu espero que venha algo legal, até porque eu ia falar tenho, mas eu tive o Apple Pencil 2, eu perdi o meu, né? Porque não tem Find My. E tá aí um recurso que eu sinto falta, a integração com o Find My, mas que eu também sentia falta é justamente ter mais ações para você usar ali sem ter que ficar tocando na tela. Então, né, tem ali o toque duplo para você alternar entre uma ferramenta e outra, mas eu sentia falta de algo mais amplo, né? Isso de você poder escolher entre várias ferramentas, né? De apertar, de talvez ter mais toques, tipo um toque duplo, toque triplo. Então, acho que seria bem legal ter mais opções ali para você usar atalhos diretamente no Apple Pencil sem ter que ficar
usando, né, a mão, tirando o Apple Pencil e aí pegando no teclado, tocando na tela. Então, estou bem curioso para ver esse novo Apple Pencil. Talvez mais do que ver os novos iPads, porque iPad novo é sempre a mesma coisa. Tipo, legal, ele é mais rápido e roda o mesmo iPadOS, faz a mesma coisa que todos os outros iPads. Então, paciência. Exato, né? A gente tá chegando no ponto que o Apple Pencil tem mais função do que o iPad OS em relação ao iOS, o que não era o que a gente esperava quando separou ali os dois sistemas. Mas seguindo em frente aqui, uma outra matéria que você publicou no NativMac que chamou bastante a atenção foi de uma rodada meio pesada de demissões que a Apple fez aí nos últimos, sei lá, meses, semanas, e a gente veio de um período em que todo o mercado de tecnologia fez demissões em massa, com milhares e milhares de pessoas em todas as empresas, né? Google, Amazon, Facebook, enfim, né? Todo mundo teve demissões. A Apple foi a público, acho que o Tim Cook falou, né? Não lembro se foi ele, mas que demissões seriam o último do último do último caso, o pessoal não precisava se preocupar, etc. E por circunstâncias diferentes, agora chegou também a hora de a Apple dar uma apertadinha no cinto e, enfim, tem bastante gente atualizando o LinkedIn, né? Sim, na época acho que foi tanto o Tim Cook e o Luca Maestri falaram ali numa das reuniões, né, das ligações de resultado fiscal da Apple. Eles comentaram que foi bem naquela época pós-pandemia, que estava todo mundo se reestruturando, tiveram várias demissões em massa no mundo tech, e a Apple estava tentando segurar, né, com esse discurso de vai ser nosso último recurso, no momento a gente não pretende demitir ninguém, até porque teve aquela história de que várias empresas saíram contratando desenfreadamente durante a pandemia e a Apple ela manteve ali mais ou menos o ritmo de sempre. Uhum. Só que agora a situação virou um pouco porque a gente investigou lá no 95Mac e a Apple está demitindo mais de 700 funcionários só lá na Califórnia. Então, são em torno de 600 funcionários ali na região de Santa Clara, que é a região de Cupertino. Porque a Apple, na verdade, a região do Vale do Silício, né, o que é conhecido como Vale do Silício, ela tem mais, além do Apple Park, ela tem vários escritórios espalhados por aquela região. Não é só o Apple Park. Na frente do Apple Park tem prédio da Apple, nos arredores ali de Cupertino tem prédio da Apple. Então, só naquela região ali do Vale do Silício, ela está demitindo mais de 600 funcionários, acho que são 650, se eu não me engano. E além disso, tem mais um escritório lá em San Diego, que neste caso serão 120 pessoas demitidas. Ou seja, somando tudo, a gente tem bem mais de 700 funcionários que estão perdendo emprego. E como é que a gente descobriu isso? Porque lá nos Estados Unidos, quando as empresas vão fazer demissões em massa, né, seja por um que eles chamam de layoff, ou também porque vai fechar, vai declarar falência, essas empresas precisam enviar um documento para o governo lá do estado informando, né, e também precisam informar esses funcionários com antecedência que eles serão demitidos. Então, a partir desses documentos que a gente teve acesso, a gente viu que basicamente a Apple estava confirmando a demissão desses mais de 700 funcionários. E o número em si já chama atenção, porque é um número bem grande, mas quando a gente começa a destrinchar esses documentos, a gente descobre algumas coisas bem interessantes, porque essas demissões elas estão relacionadas a uns projetos controversos lá dentro da Apple. Boa parte dessas demissões, por exemplo, estão associadas a escritórios onde a Apple estava testando o Apple Car, né? O Apple Car nunca foi algo oficial que a Apple anunciou, mas a gente sabia pelos rumores, por notícias, que a Apple está testando o Apple Car em instalação em tal cidade, em tal lugar, né? Nesse prédio aqui que ela está testando. Então, várias das demissões foram associadas nesses escritórios que a gente sabe que a Apple estava testando o Apple Car, o que daí, né, faz um tanto de sentido, porque o projeto do Apple Car, como bem sabemos, foi cancelado. Ele tinha mais de 2.000 pessoas trabalhando nele, mas também tiveram outros dois projetos curiosos que foram afetados. O primeiro é que a gente, olhando ali os documentos, a Apple está demitindo 58 funcionários de um escritório específico que pertencia a, acho que é Luxview, a pronúncia, Luxview Technology, que é uma companhia especializada em fazer telas micro LED. A Apple comprou essa empresa em 2014 e desde então a gente vinha escutando rumores de que a Apple pretendia fazer, transicionar para o micro LED,
fazer as suas próprias telas microLED e que ela começaria a fazer isso com o Apple Watch. Porém, recentemente, acho que desde janeiro, temos escutado alguns rumores sobre a Apple tá desistindo do microLED, vai ser muito caro, não tá viável. E a Bloomberg comentou, acho que no mês passado ainda, que a Apple estaria desistindo desse projeto do microLED porque é complexo demais, ela viu que não valeria a pena. E agora, né, 58 demissões justamente nesse escritório dessa empresa de telas microLED que a Apple comprou, acho que só confirma que de fato eles estão desistindo de fazer as telas microLED deles, pelo menos por enquanto, né? Talvez lá no futuro eles tentem de novo, mas por hora parece que o que a Bloomberg disse faz sentido porque tiveram essas 58 demissões nesse escritório especializado em telas. Outra demissão bem curiosa que não chega a ser uma surpresa, mas confirma algo que a gente escutou antes, que lá no começo do ano também foi reportado que a Apple estava fechando um data center da Siri lá em San Diego, e esses documentos confirmam 120 demissões lá em San Diego, que provavelmente são desse escritório que a Apple usava com funcionários para processarem as respostas da Siri. Então, esses funcionários eram responsáveis por ouvirem as gravações de quem compartilha elas, para avaliar as respostas da Siri. E aí a Apple está demitindo 120 funcionários desse escritório que foi fechado. Então, são 3 projetos aí bem controversos, né? O Apple Car, que a gente sabe que foi cancelado, então muita gente de fato perdeu o emprego. Essa das telas microLED, que vem para confirmar que a ideia da Apple não deu certo, que é um projeto que não vai rolar por enquanto. E demissões na Siri, que é bem curioso e talvez tenha uma relação com o fato que a gente tem escutado que a Apple vai lançar os recursos de AI, que ela vai dar uma repaginada ali em toda essa parte de inteligência artificial e talvez, né, isso venha aí num momento em que justamente a Apple está reestruturando toda a parte de time de Siri e afins, porque ela tem grandes planos para esse ano. No caso do projeto do Apple Car mesmo, que eu tinha comentado, né, eram mais de 2.000 funcionários. A gente sabe que a Apple chegou a oferecer emprego para alguns desses engenheiros, alguns foram realocados ali, mas é muita gente, nem todo mundo consegue ser realocado, então tá aí, mais de 700 demissões, né, agora já nesse comecinho de ano lá na Apple. Bastante gente que ficou sem emprego. Isso está em linha com que, por exemplo, né, a história do cancelamento do projeto Titan lá é que parte da equipe seria realocada para outros projetos, então isso provavelmente já aconteceu, né? Porque aí o pessoal que não foi realocado, isso inclui muito assim, vamos realocar essa equipe inteira aqui para o projeto tal, desde que eles estejam dispostos a mudar da Califórnia para o Texas. Mas tem gente que fala, putz, não dá, minha família, a escola do meu filho, não dá para ir. E geralmente essa porção de funcionários tende a pedir demissão ou ser demitida e vai atrás de outra coisa, e o resto é realocado. Acho que pode ter acontecido algo parecido com isso, até pelos números, né? O projeto Titan, por exemplo, eram, sei lá, mais de 2.000 funcionários e a demissão não chegou a isso, então deve ter tido essa redistribuição mesmo. Sobre a Siri, a demissão desse pessoal, faz sentido com base no que a gente tem visto, que são as tecnologias novas de treinamento de IA, especialmente, né? Muito, o que você vê? Em toda ferramenta de IA, foi útil, dá joinha para cima, joinha para baixo. O que acontece é que essas IAs todas usam aquela aprendizagem por reforço para o feedback humano, que é muito mais útil do que você ter lá alguém sentado 8 horas por dia revisando uma resposta para falar se foi boa ou se não foi, né? Se tiver esse feedback direto na Siri, ela deu a resposta gerada pelo LLM dela. Foi útil, não foi, etc. Isso é muito mais valioso e já fica plugado direto no modelo para ajudar no retreinamento. Então, esse jeito legado de você ter pessoas sentadas ali dando essa nota sozinhas não funciona. Então, é mais um indício de que a Apple vai mesmo adotar esse jeito novo de lidar com IAs para as interações de assistente virtual, o que é claro que para as pessoas demitidas não é uma boa notícia, mas de funcionalidade, etc., do que pode vir por aí que a gente vai começar a ver na WWDC, super interessante. Então, vale também ficar de olho nisso aí. E só um parênteses rápido, o que tem acontecido muito comigo lá no ChatGPT é o seguinte, eu faço uma pergunta, ao invés de ele me dar uma resposta e perguntar se foi útil ou não, ele tem me dado 2, lado a lado, ele gera 2 respostas e fala assim, qual você gostou mais? Aí eu falo qual eu gostei mais, e aí daí pra frente as respostas seguintes passam a seguir mais ou menos a estrutura dessa primeira pergunta. Então é um jeito diferente também, é um teste AB ao vivo ali das respostas, tem sido curioso ver
eles fazerem esses experimentos e, enfim, né? Geralmente é só o joinha pra cima ou pra baixo ali se o conteúdo da resposta foi útil ou não. Bom, seguindo aqui com as notícias que pintaram nas últimas semanas, uma outra coisa também que chamou muito, essa tava na lista do nunca vai rolar. Rolou. Foi que a Apple agora tá permitindo emuladores de jogos direto ali na App Store, o que era o sonho de muita gente que não tinha a menor esperança de que isso fosse acontecer. Não era meu sonho, mas não tinha a menor esperança de que isso fosse acontecer. Quer explicar melhor o que rolou? Sim, essa foi As melhores notícias sempre vêm na sexta-feira, né? As mais chocantes. Então, uma notícia de sexta-feira. Do nada, a Apple atualizou as guidelines com duas mudanças importantes. A primeira delas é relacionada a aplicativos de música e essa é focada em União Europeia, então ela não vale para o resto do mundo. A Apple foi multada lá em 2 bilhões porque a Comissão da União Europeia falou que a Apple estava abusando do poder contra os aplicativos de streaming de música, que ela não deixava eles convidarem os usuários para fazer a assinatura por meio de um site. O Spotify, por exemplo, não podia redirecionar as pessoas para fora, ou falar que eles oferecem um plano mais barato por fora. A Apple foi multada em 2 bilhões, doeu no bolso e eles se renderam. Então, uma das mudanças é que agora os aplicativos de música lá na União Europeia podem redirecionar usuários para fazer assinatura por fora. Então, eles podem convidar usuários, podem colocar um botão de compra para levar o usuário para fora, podem pedir até para o usuário colocar um e-mail dele para depois, sei lá, receber o link de assinatura para fazer num computador depois. Então, a Apple flexibilizou, ela se rendeu, né, depois da multa. Ela não quis mais mexer com a União Europeia, né? Porque 2 bilhões realmente pesou no bolso. Então, isso mudou, mas só para a União Europeia. No resto do mundo continua a mesma coisa, continua tendo as mesmas restrições de sempre. Agora, uma coisa que chamou a atenção, que ninguém esperava e que vale para o mundo inteiro, é que agora pode emulador de jogos na App Store. Porque desde o começo da App Store, lá dos primórdios do iPhone, nunca deixaram ter emulador. Porque a Apple falava que infringia, né? Infringe software dos outros, que geralmente o emulador é pra você, né? Baixar lá, sei lá, emulador de Nintendo. Você vai lá, baixa o joguinho, né? Que por mais que seja muito antigo, nem seja vendido mais oficialmente, você tá baixando um negócio pirata pra rodar ali. Então, a Apple nunca gostou muito da ideia de emuladores. Mas ela mudou as guidelines e está lá. A partir de agora, desenvolvedores podem distribuir que eles chamam de Retro Game Console Emulator, né? Consoles de jogos retrô, de jogos antigos, né? Emulador de jogos antigos. E então agora os desenvolvedores podem finalmente lançar esses emuladores na App Store, mas tem um asterisco, porque a Apple fala que os desenvolvedores são responsáveis por todo o software oferecido dentro do aplicativo. Os desenvolvedores precisam se certificar que os softwares distribuídos dentro deles são compatíveis com as guidelines e com as leis. Então, assim, a Apple tá deixando lançar emulador, mas a gente ainda não sabe como é que vai ser a questão de ter os jogos dentro desses emuladores. Ela vai deixar, os desenvolvedores vão poder deixar o usuário importar essas que chamam de ROM, né? Vão poder importar os jogos de fora, de uma fonte externa. Ou os aplicativos vão ter que distribuir, ter uma loja dentro para distribuir de um jeito oficial, né? Porque se for assim, por exemplo, os emuladores ficariam restritos a quem fez os jogos. Tipo, a Nintendo lançou um emulador de Nintendo, a Microsoft lançar um emulador de jogo antigo de Xbox, né? Então, tá meio vago isso. A gente vai ter que esperar algum desenvolvedor tentar mandar um aplicativo para App Store para descobrir se rola ou não rola. Mas dá para ver que toda essa briga com a União Europeia e também lá com agora o Departamento de Justiça dos Estados Unidos tá trazendo coisas legais pra gente, né? Eles já flexibilizaram no streaming de jogos, né? Foi uma das coisas que veio lá com as mudanças originais do DMA e veio pro mundo inteiro também, que agora pode ter streaming de jogos na App Store. E do nada, essa mudança dos emuladores. Então, apesar de ainda existirem alguns aspectos em que a Apple tá mais resistente em mudar, né? O negócio do streaming de música mesmo, que é só lá pra União Europeia, onde ela foi obrigada. Isso dos jogos, que talvez é uma coisa que justamente não afeta tanto ela em questão de dinheiro, pelo contrário, né? Vai ter mais gente vendendo emulador de jogo na App Store. Aí ela acabou se rendendo e, né, segurou o orgulho dela em bater o pé e falar que isso não pode, isso não combina com a gente.
E agora pode. Me pergunto como é que o Phil Schiller tá se sentindo, né? Qual que foi a discussão para terem convencido o Phil Schiller a liberar emulador de jogos na App Store depois de tantos anos com essa categoria explicitamente banida lá na Apple. Eu acho que, ironicamente, deve ter sido parecido com quando o Schiller convenceu o Jobs a lançar o iPod para Windows, né? Foram anos e anos e anos, até que o Jobs falou, cara, faz o que você quiser, só para de mexer o saco. Acho que pode ter sido uma coisa meio parecida. Então, e esse emulador é uma coisa muito maluca, porque ele é uma coisa legal, desde que o código não use o mesmo código do sistema. Tem alguma coisa a ver com a BIOS também, que a BIOS, na verdade, seria legal fazer, mas se você fizer de um outro jeito, aí não é. Só que os jogos são ilegais dentro do emulador. É uma zona, né? É muito interessante ver que a Apple resolveu, não sei se voluntariamente ou não, se abrir para esse tipo de problema, com esse asterisco assim, desenvolvedor, a bucha é sua. Se certifica aí de que se você não, se for botar o Mario e a Nintendo vier bater na sua porta, a gente vai ter que entregar os dados, o azar é seu. Né? E isso vem justamente depois de um caso super famoso que rolou recentemente da Nintendo, né? Que tinha um emulador aí que ninguém sabe se era uma equipe, se era uma pessoa, enfim. Processou essa entidade que fazia o emulador e a entidade, na hora, desistiu ali de tudo, vai pagar uma multa milionária e etc. E com isso toda a comunidade de emulação falou, opa, gente, vamos dar uns 5 minutos, deixa esfriar. Então é muito curioso isso estar acontecendo agora no mercado que é tão conturbado quanto esse de emulação de jogos. E uma coisa que eu fiquei pensando é que isso faz um paralelo interessante com mostradores do Apple Watch, porque a conversa é justamente a mesma. A Apple nunca deixou os desenvolvedores fazerem mostradores customizados, porque isso poderia infringir nos direitos, registros da Rolex, que tem lá os seus, né, os famosos são customizados, Patek Philippe, sei lá, as marcas grandes, que é claro, que no primeiro segundo que você tivesse uma loja, iam aparecer coisas assim, né? E a Apple, a especulação sempre foi, a Apple não vai abrir caminho abrir brecha para que isso aconteça. Mas emuladores é uma coisa meio parecida, né? Com um mercado que é muito maior, quer dizer, não em dinheiro por unidade, mas ainda assim por abrangência e interesse do que mostrador de relógio. Achei muito interessante, eu não entendi ainda qual que é o lance da Apple com isso, mas tá aí. Muita notícia vai vir disso, eu acho, de coisas removidas, de processos. É muito interessante isso tá acontecendo. Com certeza, e eu tô curioso para essa WWDC Pro iOS 18, justamente para o que mais que a Apple vai abrir assim silenciosamente para evitar conversa, mas isso do jogo foi muito curioso, né, dos emuladores, porque isso não fazia parte do GMA, isso não fazia parte de nada, e um belo dia eles resolveram abrir. Eu até me pergunto, junta, aí é uma especulação da minha cabeça, mas temos os rumores também de que o iOS 18 vai ser uma grande atualização no sentido de personalização, que a Apple vai deixar o povo customizar a home screen do jeito que quiser, deixa espaço vazio, arrasta ícone para onde quiser, que é algo que sempre teve no Android. Aí eu fico pensando, será que, né, as vendas de iPhone esse ano estão tão fraquinhas que eles falaram, vamos deixar o povo fazer o que eles quiserem, quem sabe assim atrai uma galera que tem curiosidade em ter iPhone, mas não compra porque não dá para mexer o ícone, não compra porque não tem emulador, então talvez seja isso também, né? Sei lá, vamos descobrir aí em mais detalhes o que a Apple tá planejando para iOS 18, o que mais que eles vão mudar, mas essa dos emuladores me intrigou porque é algo que eu não esperava e que em nenhum momento foi pedido para a Apple fazer isso, né? Então eu queria saber muito o que rolou por trás dessa decisão. A hora que aparecer launcher para iOS, aí você sabe que ela desistiu de vez e falou, façam o que vocês quiserem. Muito bem, eu quero seguir aqui com algumas notícias que pintaram justamente sobre futuro agora aí, especialmente no caso do iPhone, que tem começado a aparecer, tá seguindo o script, né? Chegou a hora de aparecerem fotos de dummy, unidades e modelos e moldes, etc. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Gorilla Shield, que também está patrocinando aqui, ajudando a trazer o A Fonte para vocês hoje e que segue oferecendo desconto para você que escuta aqui o podcast. A Gorilla Shield é um L só, Gorilla Shield, oferece acessórios aí de qualidade que vão desde capas, películas, uma infinidade de celulares, né? Até cabo, carregador. Você encontra com eles também acessório para notebook, adaptador, tem pop socket, tem mochila, tem copo térmico até, tem vários suportes para carro, coisa assim, e por aí vai, né? Aliás,
um dos produtos que me salvou, que eles mandaram para eu testar, foi um hub 4 em 1 de USB-C para USB-A. Ele me salvou por quê? Fui lá para Buenos Aires na semana passada, esqueci o meu mouse, que é um mouse Bluetooth, e nem dá tempo de pedir na internet não achei nenhum mouse USB-C para conectar direto ali no Mac, que eu precisava editar um hipster fora de controle. A solução foi que eu tinha, por sorte, levado esse hub USB-C 4 em 1, comprei um mouse USB-A Mequetrefe lá e me salvou a pátria. Teria sido muito complicado editar direto no trackpad ali, porque com o mouse quem edita sabe que fica um pouco mais fácil. Esse tipo de coisa, especialmente para quem tem um esquema mais móvel de trabalho, é sempre bom ter, né? E você pode conhecer tudo sobre isso e todo o resto também que a Gorilla Shield oferece, indo em gorillashield.com.br e garantindo 5% de desconto usando o cupom GHZ na hora de fazer o checkout. Além disso, se você for no link na descrição aqui do episódio, o desconto já é aplicado direto lá no seu carrinho. Então passa aqui, ou então lembra de usar o cupom GHZ na hora de fazer a sua compra e garante o seu desconto. Muito obrigado, Gorilla Shield, pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Muito bem, pintaram as tradicionais fotos de unidades dummy, que geralmente são só o esqueleto ali, né, para ver se a fabricação está dando certo, etc., garantir ali o comecinho da linha de produção. E as fotos que vazaram, enfim, que apareceram, são muito próximas dos rumores já que tinham pintado sobre como é que vai ser, especialmente acho que o caso dos iPhones não Pro, que vão chamar mais atenção pelas diferenças em relação aos modelos anteriores, mas tá aí, pintaram, acho que foram as primeiras fotos, né, de unidade dummy mesmo aí, da próxima geração dos iPhones. Sim, a gente já tinha visto capinha, que até comentamos no Fonte da semana passada, e esses dummies também vieram lá do Sonny Dixon, que é um cara que tem informações bem certeiras sobre design de novos iPhones. Ele postou esses dummies, como você bem notou. Nos modelos Pro não tem surpresa, eles aparentemente pelo dummy, eles são muito parecidos com o design que a gente tem hoje. O que talvez mude, que a gente já escutou, é que a borda deve ser da tela. A Apple está tentando fazer uma borda ainda mais fina, mas esteticamente assim, o layout da câmera é o mesmo, o bump da câmera é o mesmo, o formato do celular vai continuar o mesmo. Tinha um rumor também que a tela ia ficar um pouquinho maior, mas o design essencialmente está igual. O que chama a atenção é realmente o modelo não Pro, né? Os modelos não Pro, porque a câmera está bem diferente. A Apple vai voltar a alinhar a câmera ali, né, verticalmente, uma lente embaixo da outra, porque hoje as câmeras estão na diagonal desde o iPhone 13, e aí ela vai voltar a alinhar justamente para aquela questão que a gente já comentou de capturar vídeo espacial em 3D para o Vision Pro. Então, esses dummies mostram exatamente isso, que a câmera vai ser diferente nesses modelos, vai chamar bem a atenção, porque daí sim vai parecer algo novo, né? Enquanto os Pro vão continuar com a mesma carinha, os outros vão ter um visual um pouco diferente. Outro detalhe que dá para ver é que todos os modelos vão ganhar o botão de ação, que hoje é exclusivo do 15 Pro, do 15 Pro Max, e nessa linha 16, aparentemente a Apple vai trazer o botão para todos, vai unificar isso, né? Então não é uma coisa, um recurso Pro, né? Que a Apple vai manter exclusivo para a linha Pro, que vai cobrar mais por isso. Todos vão ganhar o botão de ação. Acho que é uma unificação que faz sentido, seria meio estranho continuar assim por muito tempo, né? Um tem chavinha, um tem botão. E inclusive eu estava até refletindo de novo sobre o botão, porque pra ser sincero, eu gostaria da chavinha de volta, porque eu não, eu já tentei customizar com várias ações e no fim eu volto pra usar como chave de silencioso e fica por isso mesmo. Então eu tô no time que achou meio desnecessária a mudança, mas, né, já que um tem botão de ação, coloca botão de ação e tudo. Eu sei que tem gente que gosta, tem gente que inventa um monte de shortcut pra rodar nesse botão. E outro detalhe que chama aí a atenção é que justamente nos modelos Pro dá para ver um outro novo botão, né? Que é o botão de captura, que a gente já tinha escutado alguns rumores de que nos Pro a Apple lançaria esse botão de captura para você abrir a câmera e já clicar as fotos. Parece que ele vai ter um Force Touch ali, um sensor diferente para você conseguir ajustar o foco, como se fosse naquelas câmeras antigas mesmo, que você ia pressionando o botão para focar. Então, esse sim daí vai ter outro
botão extra para controlar a câmera, mas aí seria específico das versões Pro. Mas tá aí, cada vez mais, né, os rumores que a gente escutou sobre o iPhone 16 se materializando, porque a gente está em abril, geralmente a produção em massa dos novos iPhones começa ali no finalzinho de junho para julho, porque em setembro já está na hora de lançar esses novos iPhones, né? Então tá longe, mas também não tá tão longe assim. 5 meses, né? Menos até. Então, acho que é uns 5. E tá sendo engraçado porque lá no começo das atualizações de hardware do iPhone, a brincadeira era que era só colocar uma câmera a mais e era um iPhone novo. iPad também, né? A partir de agora é botão, né? Você tem os botões de volume, o botão do silencioso, o botão de silencioso que é a ação, agora o Capture Button também, e nos Estados Unidos tem lá, na lateral também tem o lance do Millimeter Wave, do 5G, que também é um outro recortezinho assim. Então eu imagino o Johnny Ive falando, gente, o que eles fizeram com o meu menino? Tipo, o Poderoso Chefão, né? Porque... eu só consigo lembrar daquele vídeo do iPhone 10, eles apresentando, tipo, ele falando, there's no home button, e que era lindo, era uma peça, né, de vidro. Aí agora, botão, né? Tiraram todos os botões pra, de repente, falar, não, vamos voltar com o botão. Exato, daqui a pouco tem mais botão que um teclado físico, né, cara? Mas, assim, eu tô brincando, mas eu gosto da ideia, da iniciativa. Não tenho o iPhone com Action Button, fico curioso pra saber se isso entraria no meu dia a dia ou se eu ia concluir igual o Felipe quase um ano depois que... E não sei, né? Mas acho que eu testaria justamente esse lance que tem gente que faz tanto shortcut que você aperta o botão de ação, parece um menu. Você quer fazer isso, ou 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 isso, e escolhe o que você quer fazer. É ok, mas tem que ver se isso é uma daquelas coisas que são teoricamente úteis, mas que no dia a dia não rola, ou que isso acaba entrando mesmo aí no fluxo do dia a dia, não vira só um pedágio para você chegar onde você quer, que acaba não sendo tão prático, né? Mas tá aí, o vazamento dessas fotos já indica mesmo que a essa altura do campeonato, quando isso vaza, é isso, né? E todos os rumores, especialmente para o iPhone não Pro, que tem o pilulão ali de câmeras, apontam que vai ser mais ou menos assim. Eu tô achando bonito, eu gostei, né? Engraçado que as câmeras no pilulão parecem maiores do que no quadrado mesmo, no camera bumper dos iPhones Pro, mas não, né? É o mesmo tamanho, mas o formato dela, a parte mais arredondada, faz parecer que é um pouco maior, né? Então, bom, vai ter link aqui na descrição para quem quiser dar uma espiadinha nisso. E um outro rumor que pintou, esse em relação aos iPhones 16 Pro, foi sobre o método para o acabamento ali para as cores por conta do vidro, né? O método de infusão de cor no vidro, é isso? Parece que a Apple vai usar uma infusão de cor ali para deixar o iPhone com um aspecto ainda mais premium, né? Vamos dizer assim. Então, na verdade, no iPhone 15, a Apple já usa esse método, né? Essa técnica para dar ali um aspecto diferente para a cor, porque o iPhone 15, eu tô falando, não tô nem falando do Pro, tô falando do normal, porque tem o iPhone 15 preto, e para quem já viu ele pessoalmente, ele tem um aspecto bem diferente, é um preto bem bonito até, porque agora todos os iPhones eles têm aquele aspecto de frosted, né, aquele de fosco, e parece que a Apple vai mudar um pouco ali também o aspecto das cores no iPhone 16 Pro. Isso de cor eu acho que é meio complicado falar agora, porque para isso eu acho que ainda tá meio cedo. Cor, quase sempre os rumores de cores eles estão errados, porque pelo menos os que são publicados a essa altura, porque cor a Apple fica testando, é uma coisa que dá para mudar um pouco mais para frente, não tão de última hora, mas eles conseguem mudar se eles testarem, viram que não tá legal. Eu lembro que ano passado tinha rumor de que ia ter iPhone vermelho, por fim não teve, né? Aí veio o titânio natural. Então, tá meio cedo para falar de cor, mas aparentemente a Apple está testando aí um método novo para dar uma cara mais bonita pro modelo preto. Falaram do rosé também, que ela tá testando mudanças aí relacionadas a essas duas cores para o 16 Pro. Então talvez, né, a gente tenha aí um novo Space Black e também um iPhone 16 Pro rosado, que é algo que a gente não tem já faz um bom tempo. Acho que desde o iPhone. Acho que o iPhone 7 foi o último rosé, se eu não me engano, né? Teve depois esses, né, que agora tem o normal ali, o que é esse rosinha claro, mas aquele ouro rosa mesmo, acho que o último que teve foi o iPhone 7, porque daí o 8
já virou dourado e assim foi dali pra frente. Então, tem aí rumores de cores novas, mas esses eu ficaria com um pouquinho de ceticismo justamente porque cor é uma coisa que a Apple consegue mudar num estágio mais avançado, então não necessariamente vai ser isso mesmo, né? O esquema de cores dos modelos não Pro eu acho muito bonitos, porque você tem o vidro e aí na parte da câmera que é mais saltado, a cor é um pouco mais profunda, mais escura, mais saturada, não sei, né? Parece que quanto mais profundidade tiver o vidro, mais colorido fica aquele pedaço ali. Eu achei muito bonito desde o começo, acho mais bonito até do que o acabamento dos iPhones Pro, né? Esse lance da Sim. cor. Tem a profundidade física e de saturação, né? E até a Apple até fala que são... Ela coloca... Não é isso, mas imagina assim, né? Que a cor é um pozinho e ela coloca isso no vidro e aí por conta disso, enfim, vai ter o link na descrição aqui para a matéria do Mac que explica melhor como é que funciona isso. Então eu acho isso muito bonito. Pensando nisso para toda a linha, né? Pro iPhone 16 Pro também agora, bacana, gosto da ideia. Tem mesmo esse rumor sobre as cores, que é interessante. E acho que daqui pra frente, assim, se pintar daqui a 2, 3 semanas um rumor que seja parecido, aí sim dá pra carimbar que a chance é alta de ser assim, porque tá chegando aqui nem o lance das unidades dummy, né? Tá chegando a hora de fazer isso mesmo e esses detalhes acabam fazendo mais ou menos por essa época. Vai ter link na descrição pra isso. Agora, voltando a falar um pouquinho sobre a Apple e IA, que a gente comentou agora da Siri faz um pouquinho de tempo, a gente tinha visto já há algum tempo, vazado pelo New York Times, que a Apple vinha conversando com várias publicações, uma delas não era o Times, então dá pra imaginar por que eles vazaram isso, né? Ficaram meio bravos aí, para licenciar o acesso a esse conteúdo de alguma forma para as IAs. Ninguém sabe se era por treinamento do modelo, se era para contar com essas publicações como fontes para o modelo puxar informação e entregar ali na hora de você fazer uma consulta, de você usar mesmo o LLM, era um acordo aí envolvendo muitos milhões de dólares, e apareceu, de acordo com a Reuters, um outro acordo que a Apple já fez, a Reuters falou que já rolou, que é com o Shutterstock, que é um dos maiores bancos de imagens do mundo, aí, talvez tirando o Getty Images, para para licenciar o uso de imagens para a IA dela. Também é uma coisa super, tá aberto, mas o que a gente sabe sobre treinamento de usar imagem é para você ter um modelo que possa fazer com IA generativa essas imagens. Ou então você usar essas imagens para treinar modelos que tenham visão computacional e possam dizer o que tem na imagem. Nesse caso, eu acho que não caberia, por exemplo, recompensar... Quer dizer, até caberia, né? Mas os criadores da imagem, né? Porque a briga toda de IA generativa é o seguinte... Você tem ali as imagens todas que foram usadas para você treinar o modelo de IA generativa para cuspir uma imagem nova. Então, a briga dos artistas é a seguinte: então você treinou um modelo que vai replicar o meu trabalho e eu não vou ser compensado nem pelo treinamento e nem pelo faturamento que eu vou deixar de ter a partir de agora com o modelo que você fez com a minha imagem para me substituir? Que absurdo, né? E errado não tá, né? Então, a Apple fazendo acordos de antemão em relação a isso tudo... dá para ver que ela vai tentar pelo menos evitar esse tipo de problema e está tentando pelo menos fazer de um jeito um pouco mais responsável esse uso de imagem para alguma coisa, né? Então, a gente vai deixar o link aqui na descrição, mas eu queria entender do Felipe também o que você acha e o que você entendeu aí desse acordo que pode vir por aí. O que eu entendo é que a Apple está tentando, antes mesmo de lançar a AI dela, ela está tentando evitar a polêmica que a OpenAI enfrentou, né? Porque a OpenAI foi acusada de todos os lados, de roubar dados, de usar dados sem permissão, né? Vários, não só coisas de imagem, mas de texto também. Muita gente acusou eles de, não, vocês estão copiando, a gente não deu licença para vocês usar o nosso conteúdo. Vídeo também. Exato, vídeo também, né? Aliás, uma coisa curiosíssima que pintou esses dias foi aquela entrevista da Mira Murati, que é a CTO da OpenAI, falando sobre o Sora, porque a Jonas Turner falou assim... Eu ia falar exatamente sobre isso. Né? Ela falou, fez uma careta lá, não sei. Aí o que aconteceu? O CEO do YouTube foi entrevistado pela Bloomberg, e a entrevistadora falou o seguinte: o que você acha da OpenAI usar os vídeos do YouTube? Ele falou, não, isso é um absurdo, assim...
os nossos termos de uso proíbem esse tipo de coisa, os criadores de conteúdo trabalham duro para trazer conteúdo de qualidade, não é para treinar modelo de IA. Ela fala, entendi. E vocês estão usando o YouTube para treinar o Gemini? Ele fala, veja bem. Eu falei, então tá aí a questão, né? Muito bem, né? Faça o que eu faço. Os termos de uso dizem que a gente pode, né? Eu falei, então entendi qual que é o problema. Exatamente, mas teve essa confusão aí e a Apple provavelmente não quer ter essa mesma associação negativa com a Apple também, tá, né, roubando os dados, tá, né, roubando conteúdo. Então, a Apple já teve aquele acordo que eles fizeram no começo do ano para licenciar reportagens, né, conteúdos jornalísticos, e agora esse acordo com o Shutterstock para licenciar imagens. Então acredito que a ideia é justamente essa, né? A gente já sabe que a Apple está fazendo AI generativa, que vai ter algo no iOS 18, que está perto, Tim Cook já confirmou várias vezes, e o acordo acho que é mais justamente para falar que está tudo, né, dentro da legalidade, que nada que a Apple está usando foi roubado, né, foi um conteúdo não licenciado. Então, tanto essa ideia de pegar, né, os conteúdos jornalísticos licenciados, pagando por eles e pelas imagens, é mais um jeito da Apple evitar futuras polêmicas quando essa AI generativa estiver disponível. E cada notícia que pinta sobre isso, eu fico mais curioso para saber o que vai chegar na WWDC. Né? E a própria Apple fazendo já, criando o hype, é uma coisa que ela nunca faz, né? Já avisar de antemão que vai ter sobre isso. Bem que é para aliviar a pressão de que a impressão que a Apple tá atrás, que não tá fazendo. Então pintou lá que vai ser absolutely incredible, né? O tweet lá do Greg Joswiak, acho que foi ele para fazer. Isso. Então, e uma matéria que, na verdade, saiu nessa última semana, eu nem coloquei na pauta aqui, mas eu acabei de lembrar, foi sobre o Kevin Lynch, né? Porque também falando sobre IA, parece que o Kevin Lynch foi colocado agora também, colado ali no projeto de IA da Apple. O Kevin Lynch é o cara que... É o cara que parece o Bill Gates, né? Que o pessoal tira sarro, né? Ele aparecia muito nos eventos da Apple falando sobre... Ele veio da Adobe, na verdade, acho que da época do Flash. Ele veio da Adobe para trabalhar no Apple Watch. Exatamente, né? Ele aparecia sempre no Apple Watch para falar de exercício, etc. Aí nos últimos meses, nos últimos 6 meses, botaram ele no projeto do carro para ajudar ali a desenrolar, etc. Acabou o projeto do carro, botaram ele agora lá no projeto da IA também, colado ali. O que eu achei que foi uma derrota, né, política dentro da Apple ali, grande pro John Giannandrea, que veio do Google, que é o líder da área de IA da Apple. Então vale ficar ligado aí para ver se pinta alguma dança das cadeiras em breve sobre isso. Mas o Kevin Lynch tá virando o novo Bob Mansfield, que também era o Mr. Wolf da Apple, assim, né? O Mr. Wolf lá do Pulp Fiction, que resolve problemas, né? I solve problems. Era o Bob Mansfield. Ele botaram ele na época do carro também, né? Tiraram ele da aposentadoria para tentar resolver ali o desembolo todo do carro. E agora o Kevin Lynch tá virando meio que esse super trunfo, assim, de um resolvedor de projetos, e botaram ele também na área da IA. O que, junto das novas reposições aí de todo mundo, né, cancelamento de projeto, etc., ele acabou espirrando para lá, que eu achei interessante, vale ficar de olho nisso aí. Pelo menos esse projeto da IA é algo que acho que vai ver a luz do dia, né, ao contrário do carro e ao contrário de um rumor aí de que a Apple tá fazendo robôs, né. Então, e esse lance do robôs? Isso foi uma coisa também, a gente pode encerrar aqui o episódio de hoje falando sobre isso. O Mark Gurman, na semana passada, acho que foi na quarta-feira, ele disse que a Apple vem trabalhando em 2 projetos envolvendo robótica doméstica. Isso foi uma coisa que a gente até comentou no último ADT, então eu vou mais ouvir aqui as impressões do Felipe do que falar as minhas, que as minhas eu já falei por lá, mas a ideia seria um robô mesmo que segue a pessoa pela casa ali, e um outro projeto robótico que seria um display para ficar em cima da mesa e que também teria algum tipo de movimentação ali para algo. Como é que você entendeu esses 2 humores aí, divulgados também, é óbvio, pelo Gurman? É muito estranho isso, acho que não é uma surpresa que a Apple esteja lá dentro explorando mil coisas. Já falamos várias vezes na fonte que a Apple tem um time dedicado à pesquisa, desenvolvimento, então a galera fica lá pesquisando coisas, vendo o que talvez pode dar certo no futuro, daqui 10 anos, daqui 20 anos, e aparentemente alguém contou pro Gurman que tem gente lá dentro da Apple explorando a ideia de fazer robôs. Então, a ideia em si, né, não é absurdo pensar que a Apple, né, tem alguém lá dentro que quer fazer um robô, mas já não me parece o tipo de coisa que vai ser viável tão cedo, né? Eu não imagino a Apple lançando um robô tão cedo. Pelo que eu entendi também, um desses robôs vai ser algo que anda pela casa. A Samsung tem um conceito desse, eu não lembro o nome agora, mas
eles têm um conceito de um robozinho, que até recentemente eles apresentaram uma segunda geração desse conceito, que é um robozinho que tem câmera, tem sensores, ele fala, então é meio que um assistente virtual que vai te seguindo pela casa, aí você conversa, ele controla os outros acessórios, tipo, sei lá, o aspirador da Samsung, você fala com ele vê uma sujeira, ele já manda o aspirador limpar. Então, né, é um conceito que outras marcas também vêm explorando, parece que a Apple tem essa ideia, e depois também teria um outro robô ali para, né, que eles falam ali, Tabletop Home Device, e aí ele teria uma tela, porque essa tela se moveria ali para te acompanhar, então, para você usar ali numa mesa. Eu não sei, eu acho que realmente é algo que está muito distante de se tornar um produto, que é algo muito exploratório lá dentro, talvez até mais exploratório do que a ideia do carro, que estavam realmente ativamente tentando fazer o carro acontecer e não aconteceu. Acho que isso é só uma ideia que alguém lá jogou assim e talvez até está tentando fazer, mas não me parece algo concreto e, nossa, sinceramente, a Apple não consegue nem fazer o HomePod dar certo. Imagina um robô. Então, faz o HomePod dar certo primeiro, coloca ali uma telinha no HomePod, depois a gente conversa sobre robô. Uma coisa que... Isso foi o que eu comentei no DT, vou falar rapidinho aqui também, né? Pra quem quiser escutar, poder escutar tudo lá. Robótica doméstica com IA é uma coisa que as pessoas mais ligadas em IA estão dizendo que é parte do futuro, de você unir essas duas coisas, porque elas sozinhas não se sustentariam para uma utilidade doméstica, mas juntando as duas tem um futuro promissor aí. Isso tanto o Yann LeCun, que é o cara que é o diretor de IA da Meta, quanto também o Mark Rybert, que ele fundou a Boston Dynamics, aqueles robôs malucos lá que chamam atenção, né? E hoje está liderando uma área de IA dentro da Boston Dynamics. Os dois falaram robótica em casa e falam, por exemplo, sobre o robô que tira a mesa, ou põe a mesa e que lava a louça. Essas tarefas de dia a dia são exemplos que eles dão de coisas que eles podem fazer. E eu acho que foi o Yann LeCun que falou assim, né, que o desafio disso, que nem o robô que aprende a dirigir, sei lá, é que os humanos não aprendem a dirigir quando fazem autoescola. Eles aprendem a dirigir desde sempre, que anda desde bebê e criança e adolescente no carro e vê as pessoas dirigindo, e isso já vai treinando a gente a aprender. E a IA está aprendendo agora com isso, né? Então, é um jeito diferente, etc. É bem interessante. Posso deixar aqui na descrição os links para entrevistas com eles em que eles falam sobre isso. Mas robótica doméstica com IA é um mercado que eles todos estão falando que vai acontecer. Então, se esse ano que vem, eu imagino que vai ter muita coisa disso. E ainda mais com essa notícia de que a Apple está olhando para esse mercado, o que eu sempre digo sobre isso, é óbvio que ela está olhando para todos os mercados. A parte de projetos experimentais deve ser tipo o laboratório do professor Pardal. Tem tudo, tem coisa que voa, tem coisa que desenrola, tem coisa que enrola, tem coisa... É claro que ela faz isso tudo, né? O Gurman ficou sabendo e reportou essa. Ele sabe e não reportou várias outras também, né? Então vale sempre lembrar disso, tipo patente. Patente, treino é treino, jogo é jogo. Patente mostra talvez mais uma proteção de mercado do que produtos mesmo aí que possam sair. Mas existe algo em robótica com IA e o fato da Apple estar olhando para isso pode indicar que ela não quer perder o bonde como ela perdeu justamente no caso da IA, aparentemente, porque afinal ela não tem nada e outras empresas têm coisas já que estão nesse mercado. Então, eu vi uma matéria que foi um artigo de opinião, acho que foi do Zach Hall, no 95Mac, falando sobre como um robô da Apple é menos provável ainda do que um carro da Apple, mas nesse momento, eu acho que vale guardar essa notícia para referências futuras. Apesar de parecer uma coisa muito distante e muito maluca, ela parece mais parte do caminho da tecnologia doméstica do que algumas outras coisas que a gente viu por aí, que eu não vou nem saber, mas todo mundo sabe que pinta umas coisas malucas, né? Mas eu concordo com você que, assim, primeiro, vamos fazer o HomeKit funcionar? Vamos fazer eu pedir para acender a luz e acender a luz? Vamos fazer a base dar certo para construir em cima disso, mas olhar para o que construir em cima disso depois que a base der certo não é mais do que obrigação de qualquer empresa, né? Então, é interessante. Eu catalogo como interessante e semi-improvável, vai. Veremos se daqui a uns anos teremos robôs da Apple. Veremos. Agora, para finalizar aqui o episódio de hoje, eu vou trazer uma pergunta do Edino Oliveira, que mandou lá em gigahertz.fm/feedback, e foi a seguinte: comprei um Apple Watch série 9 de 45mm GPS e eu estava bem satisfeito com ele nas minhas caminhadas. Dias atrás, estava sentado ouvindo música e ao bater palmas no ritmo da música, percebi que a contagem de passos do relógio era alterada. E quer saber por que isso acontece? O relógio tem GPS,
Não deveria contar os passos só quando a gente se desloca? O mesmo acontece com o Apple Watch de vocês? Espero que seja um defeito, porque assim seria facilmente corrigido. E aí? Não é um defeito porque a gente não necessariamente se desloca para dar passos, né? Galera que faz esteira mesmo, você tá ali, o Apple Watch tá contando os passos da esteira, mas você não tá se deslocando. E se o GPS fosse considerar deslocamento para contar passos, ele não funcionaria em uma esteira. Então, involuntariamente, né, você tá ali movendo suas mãos, algumas coisas podem, né, dependendo do jeito que você move seu braço, né, esse movimento, ele pode entender como se fosse uma caminhada de esteira, né, ou você subindo uma escada, e aí acaba contando os passos, né? Então não é só o GPS que usa, tem acelerômetro, tem vários outros sensores. E é claro que, eventualmente, não vai ser a coisa mais precisa do mundo, justamente porque são vários sensores tentando entender o movimento para compreender se você está dando um passo, se você está movimentando, se você está de pé, né? Tem aqueles sensores lá para o recurso que, a hora de ficar em pé. Então, nem sempre isso vai funcionar com a maior precisão do mundo, mas, infelizmente, para o Edino, não tem configuração para isso, tá? É o jeito que o relógio funciona, é o jeito que os sensores funcionam, então, eventualmente, ele vai notar mesmo que talvez, sei lá, ele tá batendo palma e o relógio vai achar que ele tá, né, andando. Assim como, às vezes, acontece comigo. Eu tô na cama, dormindo, não dormindo, mas tô deitado na cama e aparece lá, a hora de ficar em pé. E eu nem fico em pé, mas às vezes eu dou uma espreguiçada, mexo o braço e ele dá lá, parabéns, ficou em pé. Eu falo, pô, nem levantei, né? Mas eu dei uma espreguiçada, mexi o braço, ele acha que eu levantei, então é isso, né? Com o tempo os sensores vão ficando mais avançados, mas sempre vai ter algum cenário em que ele vai identificar algo que talvez não aconteceu. Então não tem muito o que fazer, é assim mesmo que funciona. Uhum. E mesmo antes de relógio, o pedômetro do iPhone mesmo, existia uma imprecisão. Eu lembro que o David Smith, que faz o aplicativo, ele faz um monte de aplicativos, mas ele tem o Pedometer Plus, que é o que eu uso desde o iPhone 5, né? Que foi quando saiu o chip M1, né? Curioso, era M1? Era o coprocessador? Isso, M7. Nada a ver com os M's desses da Apple Silicon, né? Já estava à frente da Apple Silicon, né? Tá vendo só que avançado que era para contar passo? Então ele falava sobre isso, que valia a pena você pensar assim, em uns 10% de margem de erro em relação à contagem de passos. E no Apple Watch isso, ele faz o que ele pode para tentar diferenciar quando você tá andando, quando você mexer o braço, porque, sei lá, tá batendo palma. Mas não vai ser perfeito mesmo. Então, essas informações são mais para você ter uma base do que uma coisa ultra precisa. Mas, assim, eu acho que, a não ser que você cante muito e bata muito palma todo dia, né? Assim, sei lá, né? Talvez a Ivete Sangalo tenha problemas de verdade com contagem de passos, mas no nosso dia a dia aqui, acho que não faz tanta diferença assim. Mas eu entendo muito bem o Edino que isso pode incomodar muito, especialmente se você faz um acompanhamento e quer um acompanhamento muito preciso ali desse tipo de medição. Mas, eu aposto que está melhor do que em relação ao Apple Watch 4, o primeiro, mas esse sim, de acordo com o que o Facebook adora falar, né? É um problema muito difícil de resolver. Nesse caso, eu concordo. Realmente. Muito bem, para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/94 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a Vero Cafés Especiais e Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que avaliam, que recomendam, que gostam do A Fonte e ajudam a Fonte a chegar cada vez mais longe, e a você, Felipe, por semana após semana, nos ajudar a entender o que está rolando lá em Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto, lá no Instagram e no Threads. Muito bem, sou MVC Mendes nessas redes, apresento aqui na Gigahertz o área de trabalho e área de transferência, apresento para a Luro Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado para o Mac Magazine no último fim de semana porque eu acho que esse processo do DOJ não vai dar em nada, vai ter link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.